Bem, hoje o podcast da CDL recebe ele, um excelente profissional, médico muito renomado aqui na nossa cidade, que ganhou o estado de Mato Grosso. Bem, e com o passar do tempo, este médico ampliou. A gente vai até saber como isso aconteceu. Hoje ele é empresário, tem a Secans aqui na cidade de Sinop. Sinop hoje é um polo, acaba recebendo então pessoas de vários lugares que vêm aqui para estudar, que vêm aqui para passar por consultas, para passar pelo atendimento médico, e por isso, com muita alegria, a gente recebe aqui o Dr. Ayrton Rossini, proprietário do Centro de Câncer de Sinop, a Secans. Seja bem-vindo aqui na CDL, doutor. Obrigado pelo convite, Dani, obrigado CDL. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho da oncologia, falar um pouquinho do que gira em torno da saúde também. Doutor, já são quantos anos que você tem de profissão? Porque eu lembro de você na época que você atendia em um consultório lá no Santo Antônio ainda. Eu sou eu formei em 97, então eu estou com 27 anos de formado, né? E aqui em Sinop eu estou há 23 anos. E a Secans já está com quanto tempo? A Secans nasceu praticamente junto comigo aqui. Secans, como pessoa jurídica, ela nasceu em 2003. Eu cheguei em 2002 e a Secans surgiu em 2003, na época como localização onde hoje é a CIMED. Então, sim. A CIMED com o Dr. Luciano Aquino, eu também fui sócio dele no começo da CIMED lá, e ali funcionava a Secans, lógico, em um outro nível, em uma outra situação. Então, a Secans, desde 2023, vai para 22 anos já como pessoa jurídica. Hoje, onde nós estamos, com a clínica nova, desde 2019. E, doutor, inclusive nessa clínica nova, o espaço é muito amplo, bonito, moderno, e, enfim, talvez com o que vocês precisam realmente para esse atendimento às pessoas, né? Dani, no projeto nós tivemos sempre o objetivo de colocar o paciente em um ambiente diferente. Um ambiente que não remetesse a um hospital, não remetesse a uma clínica, com a parte de sala de espera diferente, ao invés das poltroninhas juntinhas, os sofás, como se fosse uma sala de estar mesmo, e eu, mesmo assim, ainda desde 2019, ela ainda continua assim, para remeter a um ambiente mais agradável, né? Porque câncer é uma doença que impacta muito o paciente, né? Impactava há muito mais tempo atrás, impactava mais, mas ainda continua deixando o paciente bem preocupado, não só o paciente como os familiares, né? E realmente, quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela leva um grande susto, né, doutor? Diante de enfim, tantas informações que tem ou que talvez faltam. Então, assim, é uma das doenças que as pessoas mais têm medo, talvez, de receber um diagnóstico. Sim, e assim, independente de Dr. Google, independente de todas as plataformas que a gente tem aí de inteligência artificial, o paciente tem muitas dúvidas, e quanto mais ele consulta fora o médico, mais dúvida ele tem. Ele, a família, medo, apreensão, como vai ser essa doença, como vai ser o desfecho, né? Porque o paciente, ele tem uma história, né? O paciente é amor de alguém, né? Ou é a mãe de alguém, ou é a esposa de alguém, ou é filho de alguém, ou é a avó de alguém. Então, ele tem uma história, e tudo isso envolve essa doença. Doutor, você, além de ser empresário, você é médico em primeiro lugar. E você gosta muito disso, desse contato com o paciente, consultório. É a essência, né? E a gente percebe, assim, quantas pessoas que passaram por você. Até encontrei, quando eu falei que ia te entrevistar, uma pessoa que ela não era câncer, mas ela me contou que foi até você, que você tirou uma manchinha que ela tinha. E ela falou, nossa, eu adorei ele te elogiou muito. Eles elogiam você pelo atendimento que você Graças tem. Graças a Deus, né? Dani, eu sempre acho assim, eu sempre tive isso comigo. Eu tive um marco, eu vou até contar essa historinha. Sim. Que é interessante. Quarto ano de faculdade, eu fui fazer um estágio
no pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande. Eu fiz faculdade de Campo Grande, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E a primeira vez que eu ia entrar num pronto-socorro. E eu sempre eu entrei na faculdade mais velho, eu entrei com 24 anos, então eu já tinha passado por algumas, e eu gostava muito de conversar com os pacientes, enfim, de conversar com as pessoas, eu já tinha uma certa experiência aí, né? Então, no quarto ano eu já estava com meus 27 anos, mais ou menos isso, formei com 29, 27 anos mais ou menos. E o primeiro contato no pronto-socorro e tal, e eu conversando com o paciente, e o médico do pronto-socorro, que nos supervisionava, ele falou assim, olha, você conversa demais, você dá muita atenção, você precisa ser isso assim, 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 assim. Achei aquilo um despropósito naquele momento e acabei até saindo desse estágio uma semana depois. E porque na minha cabeça eu acho que a gente precisa, independente, lógico, existem fluxos de pacientes que às vezes nos impossibilita de dar uma atenção maior, mas você tem que aprender então a dar uma atenção focada, né? Pronto-socorro é um lugar que você não consegue conversar demais, mas que seja uma atenção focada naquilo que o paciente realmente precisa, mas também com leveza, com uma dose certa. Voltando a dizer, ali ele tem uma história, aquele paciente que está ali, né? Ele está ali por algum momento, por alguma situação, e aquilo está afligindo ele, então a gente precisa entender isso. Então, desde essa época, eu venho achando que não pode, tem que ser diferente. Então, a partir daí, eu sempre pautei de estar sempre conversando mais com o paciente, estar sendo atenção às situações todas e até a situação extra-consulta, né? Às vezes a gente conversa de outras coisas, principalmente na oncologia, coisas que eu costumo fazer é tirar um pouco, às vezes, do foco daquele problema e falar de outras coisas, tentar saber com que o paciente trabalha, fazer uma volta, sabe? Dar uma leveza um pouco mais. Então, eu acho que isso é importante. E uma coisa que também eu não deixo de falar sempre é a religiosidade. Então, eu também converso muito sobre isso. Principalmente quando a gente foca mais na doença do paciente, a gente acaba direcionando e coisas que eu venho fazendo há pouco tempo, eu não fazia, né? Mas a gente vai criando uma maturidade tanto profissional quanto pessoal e vai mudando um pouco a forma de falar e de lidar e de encarar a situação dentro do consultório. Sabe que esses dias eu vi uma pesquisa falando justamente sobre isso, que quando o paciente ele acredita em algo, a chance de recuperação dele, não sei se seria talvez por causa da motivação ou do otimismo, e que isso ajuda até no tratamento? Sim, você tem uma virada de chave, o sistema imunológico reage à positividade, né? E também reage à negatividade. Os pacientes depressivos, os pacientes com pensamentos suicidas, esses pacientes normalmente têm uma má evolução quando tem um câncer. E os pacientes já com autoestima elevada, que têm os seus pensamentos positivos, eles conseguem reagir ao tratamento e à doença com muito mais facilidade. E nós temos até trabalhos científicos comprovando isso, né? E doutor, realmente quando a pessoa ela recebe o diagnóstico, ela vê ali no médico uma grande fortaleza, né? É como se o médico ele fosse ali a pessoa, a única pessoa que ela tem para resolver o problema dela. É o corrimão da escada, né? Eu vou subir a escada, mas eu preciso segurar no corrimão. Exatamente. Então, precisa de alguém para estar junto, né? Nas decisões. Hoje as decisões do tratamento, elas não podem ser só do médico, né? Apesar de toda evidência científica do como tratar determinado tipo de câncer em determinado estágio, mas a decisão é compartilhada sempre, né? Expor riscos, expor benefícios para os pacientes sobre determinado tratamento hoje é muito importante. Tem pessoas que não querem passar pelo risco A, B ou C, então resta você a respeitar aquela decisão, bem explicado, bem colocado para o paciente. Quando a pessoa não aceita o tratamento, doutor, ela pode escolher isso? Não quero.
Ela pode, porque desde que você tenha livre condição mental, que você não seja incapaz, você pode decidir de tratar ou não. Eu já tive pacientes que não acataram a decisão de fazer quimioterapia, por exemplo. Isso acontece. Não tem o que você fazer, né? Lógico que você documenta toda a situação por uma questão legal, né? Sim. Mas a decisão é decisão do paciente, né? Ninguém pode chegar, Dani, você precisa operar hoje. Não quero operar. Não, mas a tua vesícula vai estourar. Não vou tirar minha vesícula, eu vou tirar quando eu quiser. Entendeu? Sim. Mais ou menos assim. Mas tudo que se coloca é muito bem documentado para o paciente. Olha, precisa disso por conta disso. Os benefícios são isso, os riscos são esses. Se você não fizer, vai acontecer, pode acontecer isso. A chance de acontecer isso, a chance de cura, a probabilidade de cura, a porcentagem de cura. Se coloca tudo isso na mesa para o paciente poder decidir se ele quer ou não, né? Porque eu também não posso falar que a estrada vai ser uma estrada lisa de tratamento. Então eu preciso colocar as complicações, o que pode acontecer, e às vezes isso... Mas também não posso enaltecer as complicações. Sim. Porque sempre que você enaltece as complicações, o que fica na cabeça do paciente é complicação. Se eu falar que eu vou operar um paciente de um câncer e que o risco é... Não, a chance do senhor morrer é grande e tal, o paciente acaba não operando. O risco é grande, mas também possibilidade de cura, você tirar o tumor, depois vai tratar. Então, assim, você precisa colocar toda uma situação bem organizada para ele fazer essa decisão, né? E, doutor, existe casos assim que vocês médicos mesmo, orientam a não fazer o tratamento? Isso acontece? Infelizmente, sim, né? Talvez seja diante da idade, ou enfim, de uma mais situação. Pelo avanço da doença. Hoje pouco. No passado, muito. Se fazia muito, porque o diagnóstico era muito de doença avançada e muitas vezes o paciente chegava já, a gente chama de fora de possibilidade terapêutica. E então, nós tínhamos que falar, olha, infelizmente... Porque com o tempo isso mudou, doutor? Mudou porque as campanhas... os diagnósticos, sim, as campanhas são responsáveis por isso, né? Grande parte das campanhas. O acesso também aos exames, tudo isso mudou. Se a gente pegar Mato Grosso de 20 anos atrás, né? Mato Grosso de 20 anos atrás, uma mulher muitas vezes tinha que ir para Sorriso fazer mamografia, ou para, não sei. Imagina uma mulher do interior lá, mais aí para o norte. Não saía para nada, não sentia nada, não ia. E sentia alguma coisa, deixava, até a hora que impossibilitava, e aí você ia atrás do recurso ou de um exame e estava de frente de uma lesão metastática, e muitas vezes isso debilita o paciente. E aí você não consegue tratar, não porque a doença está totalmente tomada, tá? Porque o paciente clinicamente não está bem e não resistiria ao tratamento, né? Apesar que hoje, diferente de 20 anos atrás, nós temos tratamentos com drogas menos tóxicas para o paciente, e a gente consegue fazer drogas para pessoas mais idosas, em casos com suporte clínico não tão bom, com status clínicos não tão bom. Então, mudou também um pouco a parte de farmacologia relacionado à oncologia. Hoje, quais são os tratamentos disponíveis? Dani, o tratamento do câncer são um conjunto de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia. Então, nós temos um leque, um arsenal terapêutico alto, grande, e se usa através do estadiamento, ou seja, você coloca o tumor desse paciente em um determinado estadiamento e você lança a mão desses tratamentos, que podem ser todos, ou podem ser um ou dois, e em termos de o que vem primeiro também depende de uma série de fatores. Mas hoje o arsenal terapêutico é muito grande. Nem todos os cânceres se operam, nem todos os cânceres fazem radioterapia, nem todos os cânceres fazem quimioterapia, nem todos fazem imuno. Então você tem aí um tratamento hoje oncológico, é um tratamento personalizado. Por que é personalizado? Porque se analisa muito marcadores moleculares no câncer daquele paciente. Então eu tenho um câncer de mama numa paciente, e através de marcadores moleculares de exames que são feitos neste tumor,
eu lanço mão de determinadas medicações. Então, o câncer de mama para uma mulher nunca vai ser tratado igual ao de outra mulher, porque são marcadores diferentes, ou se forem marcadores iguais, até tudo bem, pode acontecer. Mas a grande maioria das vezes são marcadores diferentes e você lança mão de tratamentos diferentes. Porque às vezes o paciente compara, né? Uhum. Por que eu usei o remédio, o comprimido? Por que a outra não está usando aquele comprimido? Doutor, hoje são quantos tipos de câncer que existe? Talvez os mais comuns? É uma doença muito heterogênea e mais de 200... Não existe um número específico, né? Mais de 200 tipos aí de câncer, com certeza. E como o tempo foi evoluindo também, doutor? Tipo, assim, o que antigamente não tinha, hoje vocês conseguem diagnosticar que tenha... Hoje, em cima das pesquisas, das alterações das células, vai se criando categorias, né, dentro daquele grande grupo do câncer de mama, ou do sarcoma de partes moles, ou do linfoma, e aí você já vai separando um pouco as categorias, muito baseado nos marcadores, muito baseado. Então acaba tendo uma doença aqui que é a mesma, mas que tem um outro nome aqui porque mudou o marcador, e aí você já trata diferente essa, que há 20 anos atrás tratava tudo igual. E doutor, por que assim mudou? As pessoas falam, alimentação, enfim, tantas coisas que as pessoas dizem. O que faz ter essa alteração? Por que o câncer aparece? O câncer é uma mutação. Então, nós temos dentro da nossa célula o DNA, nós temos, as nossas células passam por mutações frequentes. É normal isso acontecer. Só que nosso sistema imunológico ele é capaz de identificar uma mutação de uma célula e vai lá e elimina aquela célula. Uhum. A mutação que o sistema imunológico não consegue identificar são aquelas mutações em que as células começam a se disfarçar. Então, o teu sistema imunológico já não começa a reconhecer aquilo como errado, ele acha que é certo. Por exemplo, vou dar o exemplo da mama, começa lá um tumorzinho a se multiplicar. O teu sistema imunológico não achou que aquilo é errado, porque aquela célula se disfarçou. E aí você tem uma continuidade e um crescimento dessa célula. Então, todo câncer nasce de uma mutação. A maioria deles, 85 a 90%, são mutações por agentes externos. 10 a 15% são alterações genéticas, hereditárias. Uhum. Então, você nasceu com uma falha em um cromossomo e em um determinado momento aquilo vai se transformar num câncer. O que é, então, aquela que sofre mutação por agentes externos? Pele, o sol. Pulmão, bexiga, o cigarro. Né? Também pode ser ocasionado por vírus do HPV, câncer no colo do útero, câncer de cabeça e pescoço, câncer de pênis, o vírus da hepatite B, câncer de fígado. Tem um vírus chamado Epstein-Barr, linfoma. Então, você tem alguns vírus que você entra em contato, que ele promove uma mutação naquela célula e a partir daquela mutação se desenvolve um câncer. Então, 85 a 90% são agentes externos. 10 a 15% são hereditários, genéticos hereditários. Por isso que também se fala bastante de ter hábitos saudáveis, né? Exatamente. Por isso que a gente sempre bate em ter hábitos saudáveis. Porque o que causa a mutação? Tudo isso aí que a gente entra em contato, que normalmente a gente tem sobrando em alimentos processados, em corantes, cigarro, bebida alcoólica, sol, e aí vai uma série de substâncias que podem, pesticidas, agrotóxicos, e aí tem uma série de listas de componentes carcinógenos que a gente fala, que são capazes de promover o câncer. O cigarro tem 35 substâncias que podem causar o câncer. Então...
Doutor, quando a gente fala assim, tem como prevenir? Então, assim, o que seria ter um hábito, uma vida saudável? Atividade física ajuda, talvez uma alimentação. Alimentação, principalmente, eu sempre falo que assim, quanto mais comida de verdade, né? Frutas, legumes. Nada de processados, tudo bem que você e pode... a carne, doutor? Carne. Sempre um vilão, né? Tem que comer. Vitamina B12. Carne tem que comer, peixe, frango, carne de boi, peixe, frango. Não existe nada que relacione a carne, a ingesta de proteína ao câncer. Né? Mas assim, as substâncias processadas. Eu digo assim, tudo... Outro dia eu vi uma frase interessante assim, come aquilo só que Deus fez. É o natural. Come o que Deus fez. O arroz, feijão, a carne, não é? Os legumes, as frutas. Agora, o queijo. Não foi o Deus que fez, não foi Deus que fez, né? Eu achei interessante essa colocação, mas é mais ou menos por aí. Processos industrializados, exatamente. Né? Então, todo o resto passa por processos industrializados. E a partir daí você começa a ter uma vida mais saudável, você não tem obesidade, você tem que deixar o sedentarismo, e com isso você deixa o cigarro, e com isso você deixa ou restringe a bebida alcoólica, com isso você começa a fazer os seus exames de rotina, e aí você tem um pacote de atitudes boas que podem te levar a uma diminuição de risco para o câncer. Evitam, porque a palavra, quando a gente fala assim, eu vou prevenir, melhor prevenir do que remediar. Prevenir é tentar evitar que aquilo aconteça. É inevitável. Câncer de mama em mulher, nasceu com mama, nasce com risco para câncer de mama. É inevitável. Até o homem. É 1% dos casos, é raro, mas tem chance. Então, tudo que é feito por essa mulher, quando se fala em prevenção, nada mais é do que um rastreamento precoce. É a finalidade de fazer mamografia, ultrassom, de comer bem, de se alimentar de acordo, tal, é para que, possivelmente, se acaso acontecer, dentro do risco normal da doença, você consiga identificar essa lesão precoce e você consiga curar esse câncer. Então, toda vez que a gente tem um câncer de mama, por exemplo, diagnosticado com uma lesão de até 1 centímetro, nós temos 95% de chance de cura com todos os tratamentos para essa mulher. Então, isso é importante. Então, existe alguma coisa que a gente possa evitar o câncer? Eu sempre falo assim, o câncer de colo de útero é o câncer que a gente consegue evitar. Por quê? Porque antes da lesão do câncer, existem várias pré-lesões que vão acontecer, que são detectadas por um preventivo, um Papa Nicolau bem feito. Então, o Papa Nicolau hoje consegue realmente prevenir, porque a partir do momento que você tem uma lesão lá precursora do câncer, você trata só aquela lesão e aquela mulher não evolui com o câncer no colo do útero. Então, no meu ponto de vista, aí, eu acho que é o único que a gente pode falar que é realmente prevenível. O resto, você faz exames de rastreamento, próstata, você faz rastreamento, mas você não consegue prevenir. Ah, doutor, eu faço minha mamografia todo ano e agora eu estou com câncer de mama. Ainda bem, a senhora está com um câncer pequenininho, está tudo certo. E talvez por isso que quando se fala de se comparar com muitos anos atrás, doutor, 20 anos atrás, a pessoa que tem esse acompanhamento, que se cuida, que faz os exames, igual você disse aqui, ele está pequenininho ainda, então a chance de cura já é grande. Então, se a gente comparar hoje com 20 anos atrás, e o acesso que a população tem à saúde, aos exames, é bem diferente. Então, você tem hoje uma população tendo um acesso muito melhor, uma grande parte da população tendo um acesso muito melhor. E o que acontece? Acontece que com isso você vai identificar muito mais lesões, e muito mais lesões precoces. Então, hoje a gente identifica mais cânceres precoces. Lógico que ainda falta muito, mas a gente está muito melhor do que estava 20 anos atrás. E, doutor, hoje quais são os principais tipos de câncer? Assim, qual é aqueles que aparecem as pessoas, maior volume no consultório? Disparado mama para mulher e próstata para homem. Isso é
inquestionável. Mas por quê? Porque é feito mais exame, será ou não? É o câncer que mais tem incidência e isso segue a estatística nacional. De pele também? O de pele é o que mais tem. Quando a gente fala isso, câncer e próstata, a gente exclui o de pele. Se a gente for ver hoje no Brasil, o câncer de pele é o que mais atinge É o principal. todo mundo, é o principal. Mas é o principal, mas é o que menos acomete mortalidade, o que menos morre, né? Mas porque também nós estamos num país tropical, sol, e nós temos muita descendência europeia, pele clara, e isso favorece o tipo de pele, o contato com o sol favorece aí e na nossa região muita gente ligada à lavoura, ou a lavoura familiar ou a lavoura mesmo em grande escala que sempre vai para o campo e tal, e você tem muitas pessoas aí na nossa região com lesões de pele. Doutor, o protetor solar ajudaria? Ou, por exemplo, às vezes o câncer aparece, a manchinha lá em uma parte escondida, né, onde não pega sol. As áreas expostas ao sol favorecem 2 tipos de câncer principalmente, que a gente chama de basocelular e espinocelular. O basocelular é o que mais acontece, é o mais incidente, o espino também. São os que menos têm gravidade. As áreas mais escondidas são lesões diferentes, é um câncer de pele chamado melanoma, que pode dar em lesões não relacionadas ao sol, áreas não relacionadas ao sol. Tem uma incidência menor, porém tem uma gravidade maior, uma mortalidade maior, que é o melanoma. E por isso que é importante, assim, a pessoa sempre procurar um médico, né? E não ficar na dúvida. Eu sempre falo que qualquer lesãozinha de pele, falando em câncer de pele, qualquer lesãozinha de pele que não cicatriza, que é difícil de cicatrizar, que você viu, está lá mais de uma semana, 10 dias e está sangrando, você passa a toalha, 15 dias, não é normal, né? Se você tem um machucado, o normal é que em 7 dias está fechadinho, né? Normal, isso é normal. Mas se não tiver, procura o médico, vai ver o que está acontecendo. E doutor, é claro que são vários tipos de câncer quando a gente fala. E como que a pessoa ela pode desconfiar que ela está com câncer? Ele apresenta algum sinal? Porque geralmente diz que é uma doença muito silenciosa. Então, ele não tem um sinal característico de câncer. Dependendo da localização e do avanço da doença, você tem sinais compatíveis. Vou te dar um exemplo. Você tem um câncer de pulmão e ela é uma lesão grande. Essa lesão vai estar dando ou falta de ar, ou você vai tossir, vai sair sangue junto, ou você vai ter dor no local onde está essa lesão, porque ela está pegando ali a parede torácica. Então, são coisas características. Mas quando ele está pequeno... Isso estágio avançado já, né? Mas quando ele está pequeno, não sente nada. Doutor, então como é que eu faço? Eu sou fumante e eu tenho casos de câncer de pulmão, como é que eu faço? Existe uma maneira de você fazer tomografias, né, seriadas, com baixa intensidade de radiação, como forma de rastreamento. Então, dependendo do risco que você tem, vale a pena procurar o médico. Olha, eu sou fumante, não consigo parar, eu vou morrer de câncer de pulmão, meu tio e tal. E você procurar para que a gente possa planejar e toda essa situação em termos de rastreamento. Ou a outra forma de pegar pequenininha é quando você está em alguma situação que você teve que fazer um raio-x do pulmão sem querer e apresentou. Aconteceu muito isso no Covid, porque todo mundo tinha que fazer tomografia no Covid dependendo da intensidade, e muitas pessoas identificaram câncer de pulmão associado, né? Não que está associado ao Covid, Sim. mas que tinham câncer de pulmão e não sabiam, e através da tomografia do Covid conseguiram pegar lesões pequenas. E aí já foram fazer o tratamento. Exatamente. Doutor, hoje, ali na Secans, quais são os tratamentos que vocês fazem? Quais são os tipos de câncer que se trata? Como é que funciona lá dentro? Como é a estrutura de atendimento? Tem os consultórios, tem os espaços de cirurgia? Fala um pouquinho para nós. Nós temos o consultório que tem os oncologistas clínicos. São quantos que vocês têm lá? Nós temos 4 oncologistas clínicos, 5 oncologistas clínicos, uma hematologista, 2 cirurgiões oncológicos e um geneticista. Além da equipe, tem uma fisioterapeuta que atende, tem uma psicóloga,
tem uma nutricionista, né? Então a gente tem uma equipe realmente multidisciplinar para o atendimento do paciente, que é o que realmente precisa. Então, a princípio, o paciente vai para uma consulta, identificando um câncer, por exemplo, passa por todo o planejamento. Lá na clínica, o tratamento é clínico. Então, se precisar fazer cirurgia, lógico, tem o cirurgião. Não faz cirurgia lá, somente pequenos procedimentos, né? Uma biópsia, mas não se faz uma cirurgia. Aí tem que ser hospital mesmo, mas com o profissional da clínica. E o tratamento de quimioterapia, caso necessite, faz na clínica, sem problema nenhum. E radioterapia, doutor? A radioterapia, depois de longo e tenebroso inverno, nós temos boas notícias, né? A radioterapia, que é um projeto de 2012 do Ministério da Saúde, muitos percalços aí, lá no Hospital Santo Antônio. É um projeto todo do Ministério da Saúde, uma área de 1.200 metros quadrados e uma máquina de radioterapia e de braquiterapia, que são duas coisas diferentes. A máquina já está aí, né? Então já está dentro da unidade lá, mas ainda tem detalhes, porque envolve muita burocracia para se iniciar tratamento, iniciar testes, né? Você precisa fazer testes. Tudo isso é sobre a tutela e a chancela da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, é um aparelho complexo. Por isso que não é tão fácil de conseguir trazer, Por doutor? isso que não é tão fácil. E assim, só que hoje, o que vocês fazem aqui em Sinop, antigamente as pessoas tinham que sair daqui, deslocar até Cuiabá. Então, isso, gente, é um paciente que já está fazendo um tratamento, precisa de um lugar para ficar, né? Uma estadia para morar. E já facilitou tanto o tratamento que Sinop trouxe por meio de vocês, sim, né, doutor? Quando eu cheguei em 2002, todo o tratamento era em Cuiabá. Né? Até parte do tratamento se reverter para cá foi 2005, 2006, quando começou a funcionar aquele setor de oncologia do hospital. Então, ali começou pequeno, devagar, né? Hoje o local já está pequeno, totalmente pequeno. Então é um local que está funcionando há 20 anos. Esse ano faz 20 anos que está funcionando. Em abril, 30 de abril fez 20 anos. No mesmo jeito, no mesmo tamanho, com a mesma estrutura. Então, assim, já está ultrapassado. E o projeto da radioterapia. E aí, no fundo do Hospital Santo Antônio, se construiu esse projeto, e o próximo passo, a hora que tiver alinhado toda essa questão, é iniciar a construção de um novo setor ambulatorial, né, para atendimento mais confortável desses pacientes aí em quimioterapia. Então, nós vamos avançar muito com a radioterapia funcionando aqui. É uma virada de chave muito grande para Sinop, a nível de saúde, de complexidade de tratamento. E a gente vai estar fechando a cadeia de tratamento, né? Cirurgia, quimioterapia e radioterapia num só lugar. É um avanço e tanto, né, doutor? Doutor, hoje como é que funciona a SECANS e o Hospital Santo Antônio, né? Para as pessoas entenderem bem. Porque vocês estão também nos dois lugares, né? Explica melhor para nós como é. O SECANS, onde está hoje, ali na Caviunas, ele é direcionado para parte de convênios e de particulares. Então, você tem lá uma medicina privada e de saúde complementar. Unimed, Bradesco, Cassi, Sul América, né? E pacientes privados. Sim. Né? No Hospital Santo Antônio, o SECANS, a sua estrutura médica, toca a operação do SUS. Entendeu? Então, nós somos lá como um prestador de serviço para o setor de oncologia. O SECANS é um prestador de serviço para o Hospital Santo Antônio. Conhecimento médico. Né? É prestador de serviço mesmo, né? Toda a parte médica de oncologia clínica é a equipe do SECANS através do contrato de terceirização entre o Hospital Santo Antônio e o SECANS. Mas aí, no caso, os equipamentos, as coisas assim? Daí... Toda a estrutura que está lá hoje é do Hospital Santo Antônio.
Então, o Hospital Santo Antônio terceiriza a parte médica. Entendi. Okay? E, doutor, por exemplo, igual você disse, às vezes você tem um paciente ali no particular ou na plano de saúde, precisou fazer cirurgia, aí precisa de um hospital. Aí como é que vocês fazem? A pessoa escolhe ou vocês fazem no Santo Antônio? Normalmente ela vai pro cirurgião, o cirurgião com ela define o que é melhor para ela, em complexidade de tratamento. Na maioria das vezes, eu digo aqui sem sombra de dúvida, 90% das vezes as cirurgias são feitas no Hospital Santo Antônio devido à complexidade, devido à questão... A estrutura que tem, uma UTI que faz a diferença, 90% das vezes os pacientes oncológicos são operados lá. Entendi. E, doutor, hoje, dentro da Secans que vocês têm, ali é uma equipe multidisciplinar, que se diz, né? O paciente ele tem a oportunidade de... Porque mexe muito com o emocional também. Sim. Então, de passar por vários profissionais para fazer o tratamento. Ele automaticamente, se é um paciente que vai fazer um tratamento com a gente de quimioterapia, ele automaticamente já passa, independente do seu plano de saúde, não tem necessidade de autorização, e se ele for particular não tem custo nenhum, isso faz estar dentro do pacote de tratamento, vamos dizer assim, passar com a psicóloga, com a nutricionista e com a fisioterapeuta, se necessário. Teria assim, um tempo de tratamento, doutor? Depende do estágio, Dani. Depende se nós estamos fazendo um tratamento... Porque a quimioterapia ela é dividida em quimioterapia curativa, quimioterapia adjuvante, que é aquela feita normalmente após um procedimento cirúrgico, quimioterapia paliativa, que é aquele paciente que tem uma doença avançada e não tem previsão de término de tratamento. Então, você vai fazer enquanto você estiver controlando a doença. E quimioterapia neoadjuvante, que normalmente se faz antes do procedimento cirúrgico. Muitas vezes você tem situações que eu tenho que fazer quimioterapia primeiro, diminuir o tamanho do tumor, para que esse paciente possa passar pelo cirurgião, operar aquela região, possa ser mama, possa ser intestino, possa ser estômago. Doutor, você havia falado antes de um profissional. Hoje, se a pessoa quiser saber se ela tem chance de ter câncer, vocês têm dentro da Secans ali um profissional que consegue fazer os exames. Como é que funciona? Nós temos um médico que é geneticista, que atende lá. Isso. O geneticista não é bem assim, olha, eu quero saber se eu tenho uma possibilidade me explica de ser melhor, câncer. a gente está falando uma linguagem aqui mais popular. Porque senão fica uma coisa assim, eu vou entrar numa máquina aqui, vai tirar um sangue. O geneticista ele vai analisar você de acordo, normalmente, com um paciente que já teve um diagnóstico de câncer. Então, olha, um câncer de mama, uma paciente jovem, paciente de 20 e poucos anos, teve um câncer de mama com um padrão mais agressivo e tal, encaminha-se para o geneticista para que ele possa pedir um painel genético e saber se aquela alteração está relacionada a alguma alteração genética dele. E através daí, se identifica uma alteração genética, você acaba desencadeando um teste genético na família toda. Pode também... Como é esse painel que você diz? É um exame de sangue. De sangue. Alterações dos genes, ele pede lá um painel genético com alguns genes já pré-determinados, que ou para câncer de mama ou para câncer de maneira geral, que possam estar alterados. Isso diante do que o paciente contou ao médico, Isso, né? ele vai fazer a história ele vai fazer a história da família e vai fazer a história do paciente com aquele câncer atual. Existem casos também que, olha, doutor, eu sou cancerofóbica, tenho medo de ter câncer, mas minha mãe teve câncer, minha tia teve câncer, minha avó teve câncer, meu tio do outro lado teve câncer, meu irmão teve câncer, não sei o quê. E família toda quase. Aí, sim, vai no geneticista, faz uma orientação genética e vê qual é o painel genético que é mais interessante você fazer e se você está a fim de fazer. Eu sempre falo que um painel genético desse, ele tem que ser muito bem pensado, então tem que ser muito explicado para o paciente. Por quê? Porque isso vai gerar algumas tomadas de decisão. Se você está capaz de tomar essa decisão ou não. Exemplo, você é uma paciente jovem e quer saber, porque você teve um monte de gente, aí aparece uma alteração genética
com alta probabilidade de você ter câncer de ovário e ter câncer de mama. E você não tem filhos, recém-casada, e você tem que tomar uma decisão. Tirar as 2 mamas sem ter nada, tirar os 2 ovários, que seria a conduta mais adequada. Mas nesse caso, doutor, a chance, a pessoa ainda não tem. Pode vir não no tem, futuro. não tem. É isso que você fala, eu quero saber se eu tenho chance para ter câncer. Só uma Você não fez chance essa, ainda, né? É. Uma chance. Você tem uma alteração genética. Sim. É assim, ó. Risco não significa que o evento vai acontecer, não é? Se você tem um telhado aqui para cair, ele tem um risco de cair na nossa cabeça. Mas a gente pode terminar o podcast aqui e o telhado ficar em pé. Como a gente pode estar no meio do podcast e o telhado cair. E aí a pergunta é, a gente fica até o final do podcast ou não? Ou a gente vai embora, sabendo que existe um risco no telhado? Então, é filosófico, mas são decisões que você vai ter que tomar. E aí você não está pronta para tomar uma decisão porque você quer ser mãe. Como é que eu vou tirar os 2 ovários? Como é que eu vou tirar minha mama? Então não faça o exame. Porque a partir do momento que você sabe, não é o exame para você dobrar e botar na gaveta. Depois eu vejo o que eu faço. Em quais casos que vocês mais indicam? Porque se tem o profissional é porque há necessidade de se fazer. Então o profissional ele está lá justamente para essas questões todas. Essas são pertinentes. Eu não estou falando que não é para fazer. Eu estou falando que quem for fazer tem que saber disso. Eu te entendi. Mas os pacientes já com diagnóstico de câncer, nós precisamos de informações genéticas. Porque então, hoje o tratamento também está pautado nessas alterações genéticas. Nesses casos é onde vocês orientariam mais, né? Exatamente. Não a pessoa, então, chega para mim. Quero saber, vou lá procurar alguma coisa hoje, vamos lá. Não, eu posso. Pode fazer. Você tem alguém na família com câncer? Não tem, mas você quer saber se faz sentido, né? Mesmo porque é o que eu falei, 15%, 10% está relacionado à parte genética. Aí você quer saber se você tem risco para câncer, mas aí você fuma 20 carteiras de cigarro por dia. Doutor, mas sabe que você falou uma coisa que é muito interessante? Porque algumas pessoas têm medo de ficar doente. Então, às vezes, a pessoa fica doente, acaba ficando lá preocupada, de repente já está sentindo... alguém falar assim, eu vou te contar uma história que infartou, de repente eu estou sentindo o sinal de que está lá e está também. As fobias que a gente tem, né? Exatamente. Tem que tratar a cabeça, não é um geneticista, é um psicólogo. Cuidar com isso. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e meu primeiro filho. Eu estava aqui em Sinop em 2005, eu cheguei em Sinop em 2002, então 3 anos de Sinop, recém-chegado. E aí aquela onda de colher o cordão umbilical, de armazenar o cordão umbilical, porque futuramente células tronco, vai que ele tem uma leucemia no futuro, tal. Liguei para um professor meu lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, um hemato, e ele me falou o seguinte, cara, deixa eu te falar uma coisa, você tá num momento mais bonito da sua vida, que é ser pai, cara. E você está pensando que o seu filho, lá na frente, pode ter uma leucemia, que vai usar células do cordão? Cara, que paranoia é essa, cara? Isso virou minha chave. Então, assim, futuro é um lugar que não existe. Não adianta a gente pensar. O futuro não existe. Não tem futuro. Não existe. Então, viva o que tem que viver. Sabe que a gente... Teve um dia que eu fui no seu consultório. Então é mais ou menos isso aí que eu falo para os pacientes, sabe? Fui no seu consultório, doutor, nós conversamos. Fui gravar com você e eu falei... E a gente estava falando sobre isso, né? Porque é assim, uma das doenças que as pessoas mais têm medo. Porque... Falou assim, quando fala de câncer, hoje muda muito, né? A chance de cura é muito grande, mas às vezes antigamente, igual nós falamos aqui, vai deixando, chega lá no estágio que daí já é uma situação mais complicada. Mas assim, quando veio a pandemia, o Covid, né? Então assim, a pessoa às vezes tem medo, né? Tá com câncer, eu tive casos, Dani, de paciente chegar para a primeira consulta, porque nós não paramos de atender, né? Sim. Nós atendemos, não é um setor que dá para parar de atender.
todo o resto de apoio parou de fazer a parte eletiva. A mulher que fazia mamografia anual não queria nem chegar perto da clínica de imagem, né? Alguém para fazer uma tomografia de tórax para saber se tinha metástase ou não, passava longe. Sim. Aonde que eu vou entrar nessa sala aí? Com certeza. Então, tudo isso, e o hospital também parou para atender, lógico, foi uma loucura, coisa que a gente nem imaginava. Acho que daqui 20 anos a gente nem não absorveu, nem vai absorver direito tudo isso. E aí eu tive paciente que chegou e falou, câncer, chegou para consulta com câncer, já tinha metástase e tal. Falei, vamos começar o tratamento, quimioterapia e tal. E a mulher desesperada, né, e tal. Porque, né, comigo, eu vou morrer do câncer e tal. E eu conversando, enfim. E, se eu não me engano, 3, 4 meses depois, numa revisão que ela tinha que passar comigo, ela também chegou chorosa e tal. Meu marido morreu de Covid. Ela com câncer metastático, estava ali ainda, e o marido morreu de Covid. Então, assim, não dá, é o que eu falo, o futuro não existe, né? Quantas vezes a gente fala a vida é um sopro, isso não é clichê. É isso mesmo, é filosófico e tal, mas é isso mesmo. O que a gente vai acontecer daqui meia hora, ninguém sabe. Se a gente pudesse prever tudo isso, estava todo mundo milionário ganhando na Mega Sena. Não é? Com certeza. Às vezes a pessoa tem medo de uma doença, mas um acidente de trânsito ali, né? É tanta coisa. Então as pessoas agem de uma maneira muito pessimista muitas vezes, né? E aí a gente precisa puxar um pouquinho para a realidade. Eu conto essa história que aconteceu comigo. Sim. Eu pensando, cara, se acontecer, aconteceu. Ficar guardando o cordão umbilical, pensando numa doença, o cara estará sendo saudável. É bem assim, é o cúmulo do cúmulo isso, né? Eu vejo assim agora, enfim. E isso é mais ou menos o que a gente está falando da parte genética, né? E assim, doutor, você acredita, por exemplo, olha, acontece alguma coisa, vamos lá, vamos resolver, tem que, né, seguir o otimismo. Tem que ter objetividade, né? Senão a gente não vai para frente. Sim. A doença está aqui e vamos tratar. O que a gente tem que fazer aqui e agora. E como é que vai ser o futuro? Eu entendo, todo mundo tem... É o que eu falo para você. Todo mundo tem uma certa preocupação. Todo mundo tem uma história. Né? Todo mundo tem um filho que quer ver formado, ou quer ver o neto crescer. Com certeza. Não é? Com tem certeza. uma história, a gente entende isso. Isso é o normal. Não pode passar do ponto. É igual fazer uma carne, né? A carne vai bem até um certo ponto, depois ela vai ficar dura, borrachuda, e não vai ficar legal. Então essas emoções elas têm que ir até um certo ponto. Passou, exagerou demais, vai ser muito ruim para você. E eu acho assim, doutor, que essa área de vocês é uma das que mais lida com emoções. Sim, a gente é um pouco de tudo. Eu não sei se talvez as pessoas tenham assim, um pouco a falta de informação, o excesso de informação que acaba gerando isso, ou o medo de pensar, vai ter câncer, vai morrer, enfim. Sabe? Tudo misturado. Excesso de informação, medo, mistura tudo, e rede social falando um monte de coisa, as fake news, né? Teve uma época que o consultório lotava só para falar, o senhor viu isso aqui, ó, o médico aqui falando que a mamografia é que causa câncer de mama. Nossa. Então, assim, são desserviços, e aí deixa todo mundo doido, né? Com esse acesso. Eu falo que a rede social, ela é muito boa mesmo, mas ela, quando estraga com força. Né? E, doutor, é até interessante da gente falar sobre isso. O câncer, ele tem cura. Tem cura. E assim, aí que é a importância, então, se a pessoa tem medo, fazer esses exames antes, tentar procurar um médico antes, ter esse cuidado, né? Não entrar num desespero, preciso lá agora fazer o exame para diagnosticar, talvez esteja... Eu tenho muitos pacientes assim, ó. Uma vez ao ano. Medo, trata tal. Beleza, 2 anos depois, 3 anos, tá tudo bem, tal, não sei o quê. Dona fulano, tudo bem? Eu tô ótimo, nossa, toda feliz da vida. A senhora parou de fumar? Não consegui. Então, assim, é incrível isso, sabe? Eu tenho medo, mas
eu continuo com os velhos hábitos. E esses detalhes é que fazem a diferença, né, doutor? Então, assim, a gente precisa ter consciência que as coisas acontecem para a gente possa tomar uma decisão de mudança. Todos nós temos pontos a mudar. E não precisaríamos de nenhum fator impactante como o câncer para nos fazer pensar em mudar. E muitos que têm o câncer e não pensam em mudar e nem mudam. Doutor, agora eu sempre tive assim uma certa curiosidade de saber como vocês médicos conseguem lidar com isso, porque a família chega com uma dor, enfim, vocês estão ali o tempo todo ouvindo as pessoas a repassar essas informações, a chorar, como que vocês conseguem fazer para dividir um pouco isso da vida pessoal, emocional, porque vocês são seres humanos também, né? Não tem como falar que você não sente, que você não se envolve, né? Não tem como falar que um paciente está com você há 5, 6 anos e a doença evolui e você acaba perdendo o paciente e você não se envolve. A gente se envolve, mas a gente, assim, eu falo de mim, né? Como você faz para buscar um equilíbrio, doutor? Eu criei um mecanismo meu, eu desligo. Eu consigo desligar, não sei como isso aconteceu, mas eu consigo desligar. Em alguns momentos eu penso no paciente, na situação toda, mas eu saio do consultório, eu saio do hospital, eu desligo. Eu desligo porque eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa. Não é justo eu levar uma conversa dessa para dentro de casa, não é justo eu mudar a minha atitude dentro de casa por conta do que aconteceu no consultório. E você tem a consciência de que o que você fez o seu para ajudar o paciente, Sim, né, doutor? Não, e é isso que a gente precisa. A gente faz tudo o que pode, né? A doença nem sempre deixa, a doença às vezes vence, a gente às vezes não consegue ultrapassar determinado limite, mas tudo que a gente precisa fazer, a gente fez. E mostra para a família que tudo que a família fez para ajudar também foi feito. Porque eles também têm uma crise de consciência sobre se fez tudo, se o que fez estava certo, se ficou aqui, fulano falou que era para ir em tal lugar, eu não fui, aconteceu isso. Então, a gente coloca a situação, mostra, tá? Hoje com a telemedicina, muitas segundas opiniões, e as segundas opiniões é difícil você... eu até hoje nunca vi nenhuma segunda opinião do Sírio, do Einstein ou até de Barretos ser divergente do que a gente está fazendo aqui. Então eles também já sentem mais essa segurança, e você tem essa condição de levar tanto para você mesmo que está fazendo certo e você fica, e levar para a família, né, que está fazendo o máximo. E que se a doença realmente progrediu e hoje não tem mais tratamento, né? A gente sempre opta por conforto do paciente. Não é fácil. Eu já perdi amigos aqui, é sempre difícil, mas a gente precisa separar as coisas, ou tentar separar ao máximo. Às vezes não dá, mas você se recupera. Tem que buscar um equilíbrio, né? Exato. Doutor, e hoje, quando você fala nesse ponto, é bem interessante, porque Sinop é uma referência por meio de vocês, da Secans, né? Então, assim, muitas pessoas vêm de fora buscando o tratamento aqui na nossa cidade. Sim. Sinop é um polo em muitos pontos, né? Desde saúde, educação, a pessoa vem para cá para comprar no nosso comércio, enfim. E para fazer o tratamento com vocês não é diferente, né, doutor? Não, Dani, nós temos uma gama de pacientes da região toda, né? Sul do Pará, da região mais pro lado ali de Juara, Juína também, bastante pacientes de fora. Nosso redor aqui, nós devemos ter, num raio de 300 quilômetros, em torno de quase 1 milhão de habitantes, talvez 800 a 1 milhão de habitantes. E tudo centraliza aqui. E lembro que a mudança mesmo de chave para a saúde de Sinop foi na minha chegada. Assim, no ano que eu estava chegando, teve uma virada de
de chave aí. Na época, o prefeito era Nilson Leitão. Na época, o PA tinha sido inaugurado em 2001. Eu cheguei para trabalhar no PA em 2002. E teve essa virada de chave da saúde. Começou a chegar bastante médico de fora e tal. E a hora que a gente percebeu como o Sinop faz tudo com excelência, nós temos uma medicina aqui de excelência com várias especialidades. É difícil você falar assim, uma especialidade que não tem aqui. Pode não ter no teu plano de saúde, mas ela tem aqui, né? Então, às vezes, eu tenho Unimed, tenho uma especialidade X e não acho aqui e tal, mas tem aqui. É muito difícil você ter uma especialidade que não está em Sinop. Então, Sinop concentrou isso, né? Abraçou uma área, eu acho que talvez pelas crises que teve da soja, da madeira primeiro, depois da soja, lá nos anos 2000. A primeira foi a crise da madeira, depois a crise da soja, 2005, 2006. Fez com que Sinop voltasse os olhos para outro, né? Para a questão, para as outras áreas, para a parte empresarial, comercial, industrial e de serviços, né? Terceiro setor, enfim. Então, hoje a gente acaba sendo uma referência em tudo. Então, você vê Sinop, o cara tem que vir aqui no médico, ele aproveita, ele vai no shopping, né? Se for lógico, vai no shopping, ou ele vai levar o carro para revisão, porque as concessionárias estão todas aqui. Praticamente não tem, né? Que eu saiba. Então ele vem, ou ele vem comprar uma máquina, uma coisa para fazenda, passa o final de semana aqui, fica no hotel, vai para os bares, para os restaurantes. Então, assim, Sinop virou isso, virou o que a gente fazia com Cuiabá quando eu cheguei. 2002, a gente às vezes tinha que ir final de semana para Cuiabá, porque não tinha uma opção, né? A gente, vamos passar o final de semana em Cuiabá? Essa era a nossa IOC 500 quilômetros de distância. Então, hoje Sinop realmente tem uma alma de capital, né? E, doutor, no segmento de vocês, isso acontece bastante também, né? Porque o paciente ele vem para o tratamento, ele às vezes precisa ficar um pouco a mais aqui. Então, é um hotel, ou enfim, ele às vezes até deve pedir ajuda a vocês, doutor. Exatamente. O que você orienta? Onde que eu posso encontrar isso, aquilo? O que eu faço? E é uma rede, né? Assim, o paciente vem para uma consulta com uma suspeita e tal, vai gerar exames. Sim. E aí você acaba indicando para agilizar um pouco mais o exame para o paciente, né? Que o paciente é de fora. A biópsia, indicando para fazer, se tiver que fazer, para agilizar. Então, a gente faz de tudo para agilizar, e o paciente acaba ficando mesmo 2, 3 dias e vai para um hotel e vai ter a tua vida, vem com família. Tive um paciente essa semana passada. Nós vamos no shopping agora, vamos levar ela no shopping, veio com a filhinha e tal, vai fazer uma revisão de tratamento. Mas agora nós vamos levar no shopping, que ela quer ir no shopping. Então, assim, virou realmente uma... Isso, esses dias eu estava... atração. Isso na questão comercial, né? Vamos dizer assim, todo mundo tem a sua parte aí, é muito interessante. Isso faz a cidade girar, né? E é bom quando a cidade tem esse amparo, né, doutor? Isso ajuda muito. Às vezes, o paciente, que às vezes ele está ali meio triste, enfim, de repente ele sai, já vê uma coisa diferente, uma coisa bonita, uma estrutura de cidade, fala, já vou lá fazer meu exame lá em Sinop. Lá em Sinop eu tenho várias oportunidades, enfim. E muitos deles, né, os que têm mais condição, acabam também enxergando Sinop como um grande polo de investimento, acaba investindo em terrenos, né, vários condomínios, vários prédios aí surgindo, acabam fazendo isso. É interessante, que eu já ouvi isso dos próprios pacientes. E, doutor, quando a gente fala de estrutura também, o aeroporto, às vezes, é uma forma que facilita até ao tratamento médico, né? Sim, olha, você pode tratar hoje, você está 2 horas de São Paulo, 2 horas e meia, você está 1h40 de Brasília, você está 2 horas de Campinas, voos diretos. Então, assim, uma estrutura de aeroporto grande é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu sempre falava que eu via Sinop com 400, 500 mil habitantes, todo mundo me chamava de louco. Tá chegando, vai chegar, não tem jeito. Doutor, como foi quando você pensou assim, porque você não foi só um médico de consultório, você foi ampliando. Foi a necessidade que foi te empurrando
E esse seu lado empreendedor falou, agora eu vou ter a coragem, vou seguir, a cidade precisa disso e eu preciso ter a coragem para fazer. Como é que foi tudo isso? Dani, eu fiquei sozinho aqui 5 anos. Uhum. Eu cheguei em 2002, fiquei sozinho até 2009, quando o Dr. Érico chegou, e aí a gente acabou tendo uma proximidade, e ele acabou sendo meu sócio, e hoje ele é meu sócio. Nós sempre colocamos o tratamento de oncologia dentro daquela estrutura onde hoje funciona o SUS. Então a gente fazia ali convênios também. Só que nós precisamos enxergar o que está acontecendo. E a cidade crescendo, a região crescendo, tudo crescendo. Você está numa região há quase 20 anos, por exemplo. Em 2002 até 2019, quase 20 anos, 17, 18 anos, e você não tem um ponto fora do hospital, uma situação sua. Vai esperar chegar alguém para montar e você que está tanto tempo aqui vai ficar para trás? Então a gente precisou desse disparo para que a gente pudesse fazer. Então isso nos impulsionou a montar o Secans onde hoje está ali na Caviunas, para que tenha um atendimento diferenciado para os pacientes de convênio, enfim, né, e privados, e para que a gente possa entender que pode até chegar um outro serviço a qualquer momento e montar uma estrutura, outro médico, não tem problema, mas você está estabelecido, né? Isso como qualquer atividade, né? Na medicina não é diferente. Então hoje você se posiciona no mercado. Nós pautamos por qualidade, então hoje nós temos uma clínica acreditada, e essa acreditação é uma coisa que coloca a gente num nível muito diferente. Nós somos acreditado ONA 3, que é o mais alto nível de acreditação. E isso traz para nós um grande know-how. Então, a nossa régua foi colocada mais para cima e, a partir daí... se tornou uma referência. A gente acaba se tornando uma referência de qualidade, de segurança para o paciente, isso de qualidade nos protocolos, de segurança usando os melhores protocolos que são realizados no Brasil, né, que estejam já liberados pela Anvisa, alguns protocolos que possam importar medicações e que não esteja ainda regulado pela Anvisa, mas sim nos Estados Unidos, às vezes pode até acontecer. Então a gente faz o que tem de melhor em termos de medicina para a oncologia. E, doutor, como foi para vocês? Até um dia passou um entrevistado aqui, um super empresário, realmente o que ele fazia era algo assim, bem complicado. E para ele aquilo era super fácil. Aí ele falou que o que foi difícil quando ele se tornou empresário foi quando ele teve que fazer uma folha de pagamento. Como que foi assim, ser médico? Vocês estudam muito e depois ser empresário. Ser empresário no país é um grande desafio, né? É um grande desafio. Eu acabo tendo outros investimentos, não só na área de saúde, com outros, né, de negócio. E é um grande desafio. Primeiro lidar com gente, segundo lidar com os impostos, lidar com toda essa burocracia federal, municipal, estadual que a gente tem. É muito complexo. Mas a gente também precisa montar uma equipe, senão a gente não faz o que tem que fazer. Né? Eu sempre falo que a gente precisa sentar a bunda na clínica e trabalhar, porque se for contratar médico para trabalhar, não vai dar certo. Então você contrata pessoas que possam administrar e gerir a clínica e fazer uma gestão, pessoas de confiança, para estarem juntas e você poder fazer a parte de operação da clínica. Né? Então a gente conseguiu, graças a Deus. Antes de montar a clínica, a gente já tinha uma pessoa que iniciou com a gente lá desde 2019, está com a gente até hoje e antes até de 2019, antes da clínica estar pronta. E é uma pessoa que comanda a clínica lá e tem pleno conhecimento para fazer. Então a gente acaba ficando mais tranquilo um pouco. Né? E vocês também precisam do tempo para o atendimento, para o estudo também, né, doutor? Sim, não pode parar. Hoje, com tudo isso que eu te falei sobre as modernidades da oncologia, a oncologia é o ramo da medicina que mais tem atualizações de tratamento.
Surge droga nova, surge trabalho novo, surge protocolo novo, surge molécula nova que vai ter uma droga que vai... Entendeu? Você tem que estar ativo a tudo isso. E, doutor, também esse pode-se dizer que é um segredo de sucesso, porque às vezes assim, eu sou um excelente médico, passei a administrar, de repente coloco outras pessoas, mas às vezes o paciente gosta daquele atendimento, né, que ele sempre teve, por exemplo. Acaba tendo a referência, acaba tendo a referência, né? Eu acho que por ser o mais conhecido, por estar aqui há bastante tempo... eu fiz todo um trabalho de conhecer a região quando eu cheguei, então conheço bastante colegas da região e a gente acaba tendo pacientes referendados para a gente, né? Então eu acho que é por isso, por essa situação toda. Enfim, lógico que se você coloca pessoas para atender na clínica em substituição a você, é muito mais difícil, seja quem for, né? Então, talvez não tenha a mesma... pode ser um ótimo profissional, pode ser um profissional extremamente bem formado, mas que cada um tem uma forma de lidar, de conversar, de atender o paciente. Então, isso interfere. É empresário, mas vai deixar de atender só quando aposentar, doutor. Eu nunca pensei nisso, viu, Dani? Eu tirei bastante o pé já, que eu acho que a gente tem muita coisa para aproveitar aí na nossa vida. Eu tenho um filho estudando fora, tem um outro que provavelmente vai sair também. E aí a gente precisa... Parte de medicina também, doutor? O mais velho está fazendo medicina. Mas o mais novo tem 14 anos e quer ser jogador de futebol. Olha só! Ele está trabalhando para isso e é dedicado a isso, e eu estou apoiando dentro do que eu vejo que é coerente. Mas ele estuda, tudo certinho, né? Então ele tem possibilidade de ir para fora, de jogar em algum time de base aí. Legal. Como experiência de vida, e se for, Deus é que manda o caminho. E você jogava futebol? Não. Brincava, mas não como ele. E o meu mais velho fazendo medicina, está em Maringá, está no 3º ano de medicina lá. Bem, doutor, assim, é uma história que vocês têm aqui, uma história de credibilidade, de sucesso, né? E vocês, quando a gente fala assim de outros profissionais do setor, do segmento, né, que chegaram na cidade, vocês também acolheram e foram trazendo e assim formando uma grande equipe de excelência que tem por ali, como outros profissionais que hoje atuam com vocês, né? Sim, às vezes a gente não consegue agregar todos no momento que chegam, mas a gente sempre explica a situação de como é e a gente sempre tenta trazer para perto da gente, que eu acho que é assim que a gente faz. Não tem como ser centralizador, porque você não vai conseguir nada com isso. Você só vai conseguir ter pessoas que vão concorrer com você. Então, você tem que agregar as pessoas. É lógico que você não sai agregando todo mundo ou qualquer um. Sim. Também tem que ter uma história, um currículo, tem que saber como é que é o próprio profissional. Mas até hoje, todas as pessoas que nós agregamos para o nosso time, sem nenhum arrependimento, zero. Excelentes profissionais, né? Excelentes profissionais estão aí. E assim, lógico, não dá... mas olha... Vem cá, vamos fazer assim, mas agregar agora nesse momento não faz sentido para a gente por causa disso. Mas vamos estar perto aqui. Então a gente sempre deixou perto e sempre foi. E alguns deles ficaram perto e entraram para a equipe depois. Então é bem interessante isso. Mas é por isso que chega muito médico. Tem mais oncologistas aí chegando e a gente tem opções aí de não só em Sinop, nós temos uma clínica em Sorriso. E aí nós temos previsão para outras cidades aí do norte, para que a gente possa atender os pacientes mais próximos da sua casa. Eu acho que esse é o grande objetivo do tratamento oncológico, o conforto maior para o paciente, né? Deixar com que o paciente não desenvolva aí, vem de Alta Floresta para cá, são 350 para vir, mais 350 para voltar, são 700 quilômetros, né? E esse paciente pode fazer uma quimioterapia na casa dele, por exemplo, né? Alta Floresta é um nome. Nova Mutum, 200 e tantos quilômetros. Então, tem pacientes que vêm de Nova Mutum para tratar e depois vai embora. Então, se a gente puder levar a clínica mais próximo dos pontos,
é interessante para todo mundo, né? Doutor, hoje, não sei se vocês teriam um número de pessoas que passam ali na clínica, porque Sinop é uma referência, é um polo. Então, assim, tem talvez mais pacientes de fora, enfim. Nós temos... Não sei se vocês têm algum dado nesse sentido. 70% de Sinop e 30% de fora. Ainda a maioria daqui. Ainda a maioria daqui. E dependendo da região, acabam indo muito a Cuiabá, né? Acaba sendo... E é um fluxo grande que passa na Secans, Santo Antônio e a estrutura da Cravaz. O Santo Antônio, por ser SUS, o fluxo é bem maior, né? Sim. Bem maior. No Secans, por ser convênio, nós temos hoje em tratamento no Secans, se eu não me engano, 180, 200 pessoas. Lá no SUS são 600 ou 700 pessoas com tratamento em aberto lá, né? O que seria o número que Sinop recebe, né? Isso fazendo tratamento, né? De consultas lá no SUS, passa no mês todo 800 pessoas, mais ou menos. De 800 a 1.000 pessoas. E por isso, doutor, que a gente vê assim, Sinop um polo e a importância da cidade também em estar preparada para receber tantas pessoas, né? E assim, por mais que você se prepare, a Sinop sempre nos surpreende, né? Eu estava vendo, você falou do aeroporto, eu estava vendo o aeroporto. Eu fui sair num voo lá que tinha 2 voos saindo próximos. Você já não tinha lugar na sala de embarque, quase. Então, para você ver, quando fantástico, né? Terminal fantástico para o que a gente tinha. É muito bom, mas a hora que a gente vê, fala assim, eu acho que nasceu pequeno esse negócio. Né? Porque tem 2 voos aqui, você quase não tem cadeira para sentar. É interessante de ver, é bonito de ver isso aí. É um problema de Sinop depois de Exato. Então você faz uma clínica, por exemplo, não, a clínica tá boa, tá, mas agora eu estou precisando de consultório porque já não dá mais. E a gente vê isso em vários setores. E você faz maior que seja e você fala, pá, que coisa. Ainda precisaria de mais, né? Exato. Assim, as empresas enfrentam aí Todo mundo falou da clínica, nossa, essa clínica é grande, profissional e tal. Hoje a gente já pensa em ter que ampliar, porque nós estamos com vários profissionais e a gente acabou optando por ter somente 4 consultórios. E aí você acaba que as salas administrativas, você agrega mais funcionários para fazer tarefas que estão ficando mais complexas, aí em vez de 1 você precisa de 2. E aí você não tem sala. Ela foi projetada por maior que as pessoas falam, nossa, mas para que uma clínica desse? Agora ela está pequena, tem 5 anos e tem 6 anos de clínica. E isso acontece também, esses dias até o prefeito estava contando, as escolas. Fez, sempre falta, então precisa. Incrível isso, é pessoal incrível. Da igreja, incrível. Na igreja de Santo Antônio, o pessoal comentou, por que não fizeram uma igreja maior? Porque ela era menorzinha. Foi feita a capacidade pro dobro. Dobrou. Já está pequena e é de pequena, novo, né? Você vai numa missa lá das 7h30 no domingo, você não consegue. Então assim, é um problema de Sinop como um todo, né, doutor? Eu estou achando até que a catedral está ficando pequena, porque as missas estão ficando com gente lá atrás, as cadeiras. Então. E isso é um problema bom, né, doutor? Porque as pessoas estão vindo para Sinop e talvez, assim, não é tanta coisa que interessa a um tratamento que a pessoa vem fazer. A área da saúde, a área da educação, vir comprar no nosso comércio, vai atraindo as pessoas, uma oportunidade de emprego. A gente tem a usina, enfim, tantas coisas que estão chegando. E algo salta os olhos muitas vezes e o paciente acaba mudando para cá, né? Exatamente. Então, assim... Muitos mesmo. Eu acabei ficando aqui, vou ficar aqui e tal. Acabou alugando uma casa, acabou... Entendeu? E talvez isso traz até mais segurança ao empresário na hora de investir, falar, preciso ampliar meu consultório, minha clínica, né, doutor? Justo. O desenvolver da cidade. E aí você precisa entender que Sinop tem esse ritmo mesmo. E tudo que se faz, que você acha que é grande, a hora que você olha 1 ano depois, você fala, se eu tivesse ficou pequeno. Se eu tivesse feito o 3º andar da clínica, entendeu? Então você fica pensando nisso. Mas faz parte, graças a Deus que é assim, né? Pior é se você, 6 anos depois, fala, nossa, não sei para que eu fiz uma clínica desse tamanho.
uma sala, um comércio, seja lá o que for, né? Uhum. Bem, doutor, eu agradeço você por ter vindo aqui, por ter compartilhado um pouquinho, né, dessa história da Secans, a sua história também, né, de profissional. Esses esclarecimentos à comunidade que você fez perante essa doença tão assustadora, mas, enfim, você já explicou muito bem durante toda essa entrevista, né, que a gente falou. E eu deixo o espaço aqui para suas considerações Dani, finais. eu agradeço muito a oportunidade. Foi um papo maravilhoso, muito bom mesmo. É muito bom quando a gente consegue falar de câncer com leveza, como a gente falou, né? Dar o recado com leveza, nada muito... falar um pouquinho de Sinop, que eu sou um apaixonado, né? Eu sou... já um cidadão matogrossense, sou um cidadão sinopense e com certeza a minha identidade paulista já foi. Porque essa região que me acolheu com tanto carinho, né, com tanto respeito, eu adoro essa região, adoro Sinop. Eu não penso em nenhum momento, pensei muito na minha trajetória antes das coisas acontecerem e ir embora, mas não penso em nenhum momento sair daqui. Mesmo se eu tiver que diminuir trabalho ou parar de trabalhar, é bem possível que eu fique aqui ainda. Essa cidade nem deixa sair daqui, exato, doutor, exato. Não tem como. Eu acho que ela tem alguma coisa aqui que a gente não consegue sair. E eu tentei sair porque as coisas não funcionavam, né? Muito na época como eu achava que deveria. Doce ilusão que a gente domina aquilo que a gente quer, né? A gente não domina nada, vai tudo no tempo de Deus. Mas até você amadurecer e entender que é assim que a vida comanda, quem comanda é Deus, a gente toma umas pancadas e quer ir embora. Então, graças a Deus, eu consegui ficar. Algumas pessoas se posicionaram bem para eu ficar. Às vezes, minha esposa queria ir embora, eu segurava. Às vezes, eu queria, ela me segurava. E aí, hoje está aqui. Hoje a gente nem pensa, não tem nem como imaginar ir embora daqui. Ok, doutor. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço você ter passado por aqui. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL com mais empresários passando por aqui contando suas histórias. Tchau, tchau.